Oi, 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 boa noite, boa noite. Deixa eu só subir um pouquinho aqui o áudio, né? Então, a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre o Festival da Play, né? Que, claro que depois que a gente encerrou um mês aí incrível, diferenciado, um mês onde nós pudemos trabalhar com a Pink Friday, fazer aí os nossos grupos de venda, trabalhar com mais descontos para poder fidelizar e também, claro, mimar as nossas clientes. Então, geralmente e realmente a gente sente, né, que ações como a gente fazia o mês passado que davam mais resultado, elas nesse mês, até por ser um momento de férias, um momento que muitas pessoas viajam, a gente sente, né, que as vendas elas caem um pouquinho. Mas isso tudo depende das estratégias que a gente utiliza aí diariamente para que isso não aconteça, né? Então, claro que muitas mães estão com os filhos em casa, muitas pessoas elas têm essa necessidade, mas é justamente por esse motivo, né, que muitas aqui empreendem e fazem os seus negócios acontecerem, justamente para ter essa flexibilidade de horário, e justamente para poder trabalhar dentro do horário que mais é propício aí para estar cuidando do filho, cuidando da casa, trabalhando com outro, né, segmento também. Então, tem muitas aqui que não trabalham 100% com a parte de cosmético, com a parte da Mary Kay, tá? Então, inicialmente, eu quero agradecer aí pela vida de cada uma de vocês, tá? Que estão assistindo agora, que vão assistir depois, porque quando a gente entrega a nossa vida, quando a gente entrega o nosso negócio, o nosso empreendimento, a nossa empresa, a nossa família, e quando a gente entrega tudo isso para Deus e chama Ele para ser o sócio do nosso negócio, ele vai abrindo portas, ele vai quebrando, né? Quebrando tudo aquilo que está impedindo o teu negócio de acontecer, de prosperar, porque Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus de riqueza, é um Deus que quer te ver bem. Então, assim, eu quero entregar esse nosso encontro para Ele, esse final de semana que está chegando aí, esse finalzinho de férias, né, das crianças que estão vindo aí também. E que seja aí, ainda nós temos hoje é 23, nós temos, nossa, 8 dias abundante aí para poder trabalhar, né, com esse festival que está aí. Então, Senhor, eu entrego a vida dessas meninas na tua mão, dessas mulheres, dessas empreendedoras, das suas famílias, e que seja feita a sua vontade na nossa vida. Amém. Né? Então, vamos trabalhar aí hoje um pouquinho com o Festival da Arte Play. A maquiagem divertida e criativa. Nesse inverno, porque a gente está no inverno, né? Então é automático aí a gente falar de inverno. Embora o clima esteja assim mais para chuvoso, então as chuvas que viriam só no mês de agosto já estão acontecendo no mês de julho, né? E a Art Play ela é uma linha muito versátil. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mais para frente, mas ela é uma linha bem sazonal. Então, por esses motivos que muitos produtos que têm e que lançam na linha da Play, eles são sazonais, ou seja, né, devido à estação momentânea e são edição limitada. Então, muitas vezes, assim, tem um produto que é lançado que é maravilhoso, todo mundo se apaixona e acaba, né? Isso aconteceu com esse produto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês. Que é o nosso pó multifuncional. É o quarteto. Deixa eu acender essa luz aqui para ver se vai ficar melhor. Aqui. O pó multifuncional, né, que é o nosso quarteto, ele foi lançado, foi campeão de vendas, foi edição limitada, esgotou. Aí todas as clientes, consequentemente todas nós consultoras, começamos a mandar mensagem para Mary Kay pedindo para que ele voltasse e ele voltou, né? Então, assim, quando o produto ele é muito bom, ele é sazonal, porém faz sucesso e todo mundo gosta, eles mantêm e mandam para a linha regular, tá? Por que que é uma maquiagem divertida? Porque é uma linha que ela trabalha com mais pigmentação, ela é uma linha para um público mais jovem. Vamos lá, geração Z, geração Y, geração. Nem Coca-Cola, não é que vai passar da Coca-Cola, né? A Nutella também já foi. Então a gente está falando de coisas assim, né? Que ele engloba, assim, principalmente um público mais jovem. Mas também tem muitas idades, todas as idades gostam de usar porque gosta de cor, gosta de estar ali presente, né, na maquiagem.
A linha At Play, ela foi criada para quem gosta justamente de ser mais prática, mais versátil, mais moderna, né? Então, permite que cada pessoa aí expresse a sua personalidade por meio das cores. A textura dela também é diferenciada. Então, como eu mostrei esse pó, esse quarteto, eles são produtos multifuncionais. Só que também não abrem mão da qualidade que tem, tá? Então, assim, a ideia de você pegar uma necessaire pequena, é colocar poucos produtos para fazer uma viagem. E o mesmo produto você pode utilizar como blush, o mesmo produto você pode utilizar como sombra. Então, essa versatilidade que te leva a fazer o quê? A inspirar mais pessoas a se movimentar para conhecer essa linha que ela é tão assim buscada, né? Então ela é inspirada justamente de ter essa maquiagem mais pigmentada e mais divertida, porém prática. Então vamos ver, reúne aí produtos de maquiagem para o rosto, para os olhos, para os lábios e com foco em acabamentos naturais, tá? Então, assim, temos sim cores vibrantes, claro, mas também os acabamentos são mais naturais. Então, vai muito aí da ocasião. Tanto uma maquiagem básica para o dia a dia, para trabalho, quanto uma maquiagem mais elaborada também, tá? Então, aí, nos produtos, o que que a gente vai encontrar? Nos produtos da linha At Play? Cores atuais, tendências, tudo que é tendência, tudo que é blogueira, tudo que está acontecendo, a gente já vai encontrar nessas linhas. As fórmulas são confortáveis para o uso. Vamos lá, produtos não comedogênicos, tá? Quer dizer o quê? Que eles não entopem poros, hipoalergênicos, todos testados e comprovados. Produtos multifuncionais, como nós já falamos, né? Que economizam tempo ali e sem precisar ficar carregando bastante coisa. Embalagens modernas, embalagens mais jovens, um excelente custo-benefício, né? Então, dentro do nosso portfólio, nós temos a linha de maquiagem, que é a linha regular, que é onde a gente trabalha com primer, onde a gente trabalha com os estojinhos de montar, né? Deixa eu até pegar um aqui para a gente falar a mesma língua. Ó, um estojinho versátil, onde a gente faz o quê? A gente monta eles, né? A gente monta ali com, vamos lá, um blush, um iluminador, um contorno, pelo menos três cores de sombra. Então, essa é a linha Chroma Fusion, né? Uma linha regular que a gente tem na Mary Kay, justamente junto com os outros produtos, pó, pincéis, etc, etc, etc. Tudo aquilo que a maquiagem pede, base, time wise e tal, tal. E a linha At Play, ela veio como uma linha complementar, porém, justamente para trazer essa pegada menos formal, uma pegada assim mais econômica para atingir todos os públicos, porque muitas vezes as pessoas acham assim, ah, por que que eu vou gastar tanto numa maquiagem, sendo que a tendência tá aí, as tendências mudam, né? Quem é mais, quem é mais assim, que gosta já de uma coisa mais clássica, ela opta pela linha tradicional, né? E tá tudo certo, mas também tá tudo certo quem tem essa vantagem e esse gosto por estar, né, mudando sempre e querendo também trabalhar o custo-benefício, ok? Então vamos lá, ela é perfeita para quem está começando a usar maquiagem, quem nunca usou, quem tem assim uma vontade de aprender a usar, mas também não quer e não pode investir tanto inicialmente. Para quem gosta de produtos rápidos, fáceis de aplicar, procura uma maquiagem mais moderna, tendência, como a gente já falou, montar aquela necessaire mais prática, tanto para o dia a dia, para você se maquiar no trabalho, quanto para você viajar, quanto, enfim, a nossa necessaire ela é vida, né? Quem hoje vive sem uma necessaire de maquiagem? Acho que ninguém. Todo mundo tem. Talvez não use tudo que tem porque não sabe usar. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho também sobre isso, tá? Diferenciais, produtos multifuncionais, né? Que a gente vai aprender aqui a fazer uma make daqui a pouco com produtinhos multifuncionais. As cores são inspiradas nas tendências internacionais, então nós estamos antenados, até porque Mary Kay não é uma empresa nacional. Mary Kay é uma empresa norte-americana, ela foi fundada em Dallas, no Texas. Nossos produtos, né, são muitos ainda fabricados lá, a grande maioria, né, são importados. Alguns são envasados também aqui no Brasil. Então, sim, os nossos produtos, eles não são nacionais e a nossa empresa não é nacional. Ela tem valor de nacional, mas tem muita empresa nacional que tem o custo ainda mais alto do que o nosso, tá? As texturas são leves, são confortáveis, é fácil combinar,
né? Um produto com o outro, um blush com contorno, um blush você pode fazer ele virar uma sombra, então é muito fácil de fazer essa combinação. Então, é uma linha que foi estruturada, foi pensada, foi elaborada, junto, né, com os especialistas da Mary Kay, onde é feito um processo todo, né, de cura, um processo de testes, um processo de aceitação, para que isso seja primeiro testado em outras pessoas, para que depois ele chegue em nós, né? Nós somos o público aí, que a gente transforma isso em qualidade e também para que isso chegue nos nossos clientes. Que eu sempre brinco, né? Eu sempre falo com vocês que os produtos eles têm dois defeitos. Eles não andam e eles não falam. Então eles precisam da gente para que a gente teste, demonstre, incentive as pessoas a usá-los, né? Então, é uma linha muito interessante para a gente demonstrar e muito prática para demonstrar em sessão de maquiagem, porque assim a gente consegue trabalhar ela com várias maneiras, né? A gente consegue trabalhar tanto a versão em pó, quanto a versão líquida, quanto a versão compacta. Então, a gente consegue fazer um batom virar blush. Então, assim, é muito fácil você testar em você, claro, para poder fazer divulgações aí também. Quem gosta de TikTok, quem gosta de status, quem gosta de stories. Então, são coisas, são pigmentações, são produtos que chamam a atenção bastante, né? Pelas cores vibrantes e também porque, assim, incentiva as pessoas que, com a facilidade da gente estar usando e da gente estar demonstrando, então se torna fácil também para quem está vendo, tá? Facilita a venda combinada. Eu gosto muito das vendas casadas. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, gente. Ó, aqui tem um batom, tem um duo de sombra, tem um lápis preto, né? Para a linha d'água ali, para pigmentação de olhos, tem uma base líquida e tem um delineador líquido. Então é muito fácil fazer um combo assim, um combinadinho. Que assim, com ó, um, dois, três, quatro, cinco produtinhos, a pessoa ela já tem algo completo, né? Ela já tem algo aí que ela consegue se virar, que ela consegue fazer uma make básica, aí vai faltar um ou outro acessório só para que isso, né, se distribui e que fique bacana. Então, atrai justamente esses clientes que gostam de novidade, que gostam de coisa prática. Então, vai possibilitar aí diferentes formas de você, deles usarem esses mesmos produtos. Vamos lá. Então, campanhas temáticas. Olha isso, gente. Olha que pele, olha que esfumado. Esse aqui é uma das tendências que nós tivemos aí, que foi do dia do rock, né? Do Festival da Artplay, que era para copiar o look, né? Esse é um look, aquele olho, o grande, os olhos, né? Os olhos mais marcadinhos. Então, assim, que era, a gente publicava foto e as clientes, elas, para ter um diferencial, replicavam essa foto, né? Então, assim, foi algo bem bacana, foi uma brincadeira gostosa de fazer, tá? Então, essas campanhas temáticas, elas servem para divulgação, mas também para que as pessoas entendam como é fácil e como não existe aquela coisa britânica, aquela coisa cimentada. Não, a maquiagem é assim, tem que ser assim. Não, a gente pode brincar. Maquiagem é cor, maquiagem é vida. Maquiagem tem que ser simples para que seja usado no dia a dia. Ela não pode ser algo pesado, ela não pode ser algo assim engessado, né? Já foi o tempo onde a maquiagem era engessada. Ah, não, para ficar bonito, tem que ser com o fundo marrom. Claro, gente, o marrom ele é chique, o marrom ele é elegante, ele pode ser usado junto com qualquer maquiagem. A base de uma maquiagem legal hoje é o marrom. Mas passou o tempo. Hoje, se a pessoa ela quiser fazer uma maquiagem rosa, tá tudo certo. Se a pessoa quiser fazer uma maquiagem, um olho pretão, é lindo igual. Vai depender, claro, da ocasião. Também se está no inverno, se está no verão, dependendo muito da sazonalidade, né? Então, para quem gosta de seguir tendência, é muito legal, tá? Até em eventos esportivos é muito usada a maquiagem. Todo mundo lá jogando e quem hoje que não vai para academia que não está com uma base no rosto? Quem hoje que não vai para academia que não está com uma máscara de cílios nos olhos, aquela resistente à água, né? Resistente a suor. Então, hoje em dia é muito prático a gente ver todo mundo usando a todo momento. Nossa, antigamente se falasse, meu Deus, vou para academia, vou correr, vou fazer alguma coisa, que sem maquiagem, claro, completamente.
Então, graças a Deus que a nossa evolução, ela realmente vai, né? Ela realmente vai para frente. Uma para quem gosta, porque a gente se sente melhor, a gente cuidando aí também da autoimagem e da imagem pessoal, a gente trabalha muito a nossa autoestima, né? Então, assim, a imagem é, pessoal, ela justamente se baseia no quê? Naquilo que as pessoas veem. Será que está agradável aquilo que eu estou demonstrando, aquilo que as pessoas estão vendo? E ela já é diferente da imagem pessoal, né? Aquilo que eu estou vendo, ó, aqui, ó. Vou pegar aqui um espelhinho, ó. Eu estou olhando no meu espelho. O que que eu estou vendo? Será que eu estou gostando, né, dessa autoimagem? Essa minha autoimagem, ela condiz com aquilo que é a minha imagem pessoal que as pessoas estão vendo? Será que eu estou feliz? Será que eu estou satisfeita com isso? Então, a gente se sentindo bem, cuidando dessa autoestima, automaticamente transparece aí um cuidado melhor até para quem vê a gente de fora, tá? Então, assim, mostrando um pouquinho de produto, um pouquinho de transformação, é muito fácil você encantar as suas clientes, que às vezes elas estão buscando o quê? Somente um pouquinho de autoestima e buscando isso na maquiagem, né? Mas lembre-se sempre que a maquiagem ela é uma cerejinha do bolo. A maquiagem ela atrai e o que fideliza são justamente o quê? As clientes, né? Que buscam a parte de pele primeiro. Então, é a pele que fideliza as clientes, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho dos produtos, né? Aqui, ó, eu coloquei a observação que os produtos eles estão na promoção. Eles estão na promoção no mês de julho, tá? Então, a gente vai trabalhar esses produtos do Festival Outplay agora, falar um pouquinho mais deles, justamente porque eles estão na promoção agora no mês de julho, mas que vocês entendam o contexto da linha Outplay para que ela fique aí expansiva para vocês trabalharem o ano inteiro, cada uma na sua sazonalidade, cada uma com a sua novidade, porém é por isso que ele está pequenininho ali, tá? O promoção, porque é uma linha para vocês trabalharem o ano todo. Então, a nossa base, tá? Uma base líquida mate, ela tem justamente o acabamento mate, né? E da mesma forma que a base da... Aqui, ó, as duas. Da mesma forma que a da Time Wise também tem, tá? Claro que elas têm diferença, mas hoje a gente está falando da Art Play, tá? Então, acabamento mate, uma cobertura bem natural, ela é uma base leve, porém, ela justamente por ser leve, ela permite aí a construção de camadas. Então, de acordo com o acabamento que você quer, que você deseja. Ah, tá, para o meu dia a dia eu gosto de um acabamento mais leve, então você vai usar ela, né? Passar ali, aplicar ela com o teu pincel, com a tua esponjinha úmida, né? Lembrando que a esponjinha é sempre úmida. E ela tem uma absorção legal, sabe? Então, assim, ela seca rapidamente também. Ela tem essa textura que ela é mais leve, tá? Controla aí o excesso de brilho, o excesso de oleosidade da pele. Então, eu super recomendo para pele mista, oleosa, normal, sabe? Então, é uma pele que fica sequinha aí por 8 horas e ela realmente entrega aquilo que ela promete. E é uma base que é livre de óleo, tá? Então, hoje nós temos na Play 10 tonalidades de base. Então, são 10 tonalidades dessa linha, tá? Então, eu tenho uma pele muito branquinha. A minha, fazendo a conversão para a base da Time Wise, a minha base é uma Ivory C110. Então, para eu poder usar a mais clarinha, que é a Light, a Very Light da linha da Play, eu preciso misturar com a C100 da Time Wise. Então, se vocês têm cliente aí de pele bem branquinha, que nem a minha, Ivory C110, Ivory C100, eu não recomendo, tá, que use a linha da Play. Por quê? Porque a base ela vai ficar um pouco mais escura, ela vai ficar um pouco mais evidente, então não vai casar certinho. Mas a partir já da N160, vocês já podem trabalhar com a linha da Play. Então fica essa dica aí, porque às vezes vocês estão procurando público, né, de pele mais clarinha para essa base e ela não vai dar certo, ok? Então, dicas de uso, né? Então, a gente já sabe como fazer o teste do melhor lugar aí para a base, que é justamente essa linha aqui do maxilar, né? Essa linha da bochecha aqui, a gente aplica um pouquinho. Eu até vou fazer aqui com vocês, para que vocês vejam o diferencial, tá? Essa aqui é a base mais clarinha, eu tô aplicando aqui a Very Light, tá? Na minha pele. Por que que a gente aplica nessa região aqui? Para ela não
não ficar diferente do pescoço, que geralmente o pescoço, ele é um pouquinho mais claro do que a região do rosto, né? Em muitas ocasiões, tá? Ele é um pouquinho mais claro. Então, a gente aplicando nessa região, a gente consegue ter uma visão melhor, uma visão mais ampla daquilo que vai ficar bem tanto para o nosso rosto, quanto que conversando com o nosso pescoço. É tão estranho quando a gente olha uma pessoa, né? Que tá com aquele rosto de uma cor e com o colo de outra cor. Então, realmente ele fica bem estranho, tá? Então, aqui eu já deixei separadinho para vocês verem como que fica uma base mais clara e uma base mais escura, para vocês verem aí, ó, tô completamente o diferencial de como que fica. Claro que aqui a gente vai esperar oxidar, claro que aqui a gente vai esperar ela fazer o processo que ela tem que fazer, né? Para a gente ver aquilo que vai ficar mais homogêneo na pele, ok? Claro que depois que o produto ele é exposto, ele vai oxidar, a gente vai aplicar uma quantidade desejada aí, enfim, ou com o pincel, aplicador de base, ou, né? Olha a diferença, gente. São duas esponjas. A maior, ela já está úmida, né? E a menorzinha não, ela é novinha, nunca foi molhada, ela ainda está engomada, ela está sequinha. Então, por que que a gente recomenda sempre, né? Para que você umedeça essa esponja. É a mesma esponja, tá? É porque ela vai absorver menos produto, ela vai fazer um acabamento melhor, ela vai chupar menos produto, então isso é economia também. Então a gente sempre recomenda para o melhor acabamento para que a esponja, na hora da aplicação do corretivo, do pincel, ele sempre esteja aí buscando essa. Tá úmido, tá? Buscando essa qualidade também na finalização do acabamento, tá bom? Não sei se ficou alguma dúvida com relação às bases, mas daí vocês podem escrever no chat para mim, que eu vou estar respondendo depois, tá? Ou vocês podem me mandar também, sem problema nenhum, ok? Então, aqui tá umas dicasinhas, eu vou compartilhar também depois da unidade esse PDF para vocês, tá? Entenderem também para quem tem mais dúvidas sobre essa parte da aplicação, tá? Então, aqui nós temos o duo de pó, que é o pó bronzeador. Aqui dentro dele a gente vai ter duas opções aí, né, de pó bronzeador. Aqui, ó. Tem essa, tem essa partezinha aí que são os tons mais escuros, né? Então, aqui, ó. Primeiro deles é o marronzinho, que ele serve para um contorno tanto para marcação quanto para dar profundidade no rosto, tá? A gente vai esfumar com um pincel mesmo, tá? A mão, ela esquenta. Eu sou contra fazer essa parte com a mão, mas tem muita gente que faz e que gosta, tá? Então, essa parte aqui, ó, abaixo da maçãzinha, da têmpora. Então, é essa região que a gente aplica, tá? Então, é para dar justamente essa aparência mais bronzeada. A gente vai lembrar que aqui no nosso rosto a gente tem como se fosse um três, né? Então, é dentro desse três que a gente faz essa parte de contorno e essa parte de profundidade no rosto, tá? E junto dele aqui, ó, dessa outro lado aqui, nós temos o iluminador, tá? Então, esse iluminador, além de iluminar, ele vai evidenciar aquilo que a gente quer, tanto nos olhos, quanto aqui em cima, aqui, ó, no arco da sobrancelha, e quanto que nessa região aqui que a gente quer dar um pouquinho mais de brilho, tá? Então, você pode optar aí por fazer o teu rosto da maneira que você prefere e deixar também esse acabamento cintilante, tá ok? Agora a gente vai para a parte do blush. Então, nós temos duas cores. Nós temos o Pink Shine, que é o mais clarinho, e também nós temos o Coral Sky, que ele é mais intenso, né? É uma cor mais para pele negra. Então, as bases aí, vamos fazer uma junção. Pegamos das Ivory ali até uma N200, uma C220, a gente sempre entra aqui no Pink Shine, tá? Acima da base bronze W100, aí a gente já pode indicar o Coral Sky, que ele é uma cor mais intensa, ele é uma cor mais forte, ele é para pele negra, tá? Então, a gente vai ter essas duas opções de cores, de acabamento. Esse aqui, que é o blush que eu falei, ó, que tem duas tonalidades de rosa. Esse rosa mais intenso, né? Um rosa mais escuro. E o outro que tem também uma leve cintilância, um leve brilhozinho, que é o Pink Shine.
Ele é um malva de fundo, né? Ele lembra um marronzinho, mas ele é mais puxado para o rosa. E depois o mais clarinho, que é um rosa com fundo pêssego, tá? E o Coral Sky, ele é um terracota mais alaranjado, então ele evidencia mais justamente essa parte da bochecha, né? Ele é mais intenso, tá? Então a gente vai aprender depois na prática as dicas de uso desses dois produtinhos que eu mostrei aqui para você, tanto o bronzeador com iluminador, quanto o blush que tem essas duas tonalidades. A gente tem também a linha de sombra e blush em creme, que também a gente vai unir e ter a junção com a sombra primer 2 em 1. Então, eu gosto de aplicar um primer na sombra, eu posso aplicar essa sombra e depois da intensidade, que ela não vai deixar de ser um marrom esfumadinho. Hoje nós temos o brownie, tá? Que é uma cor muito, um marrom assim bem intenso, bem legal, que lembra o cinnabar. E a sweet honey também, que é uma corzinha mais clara, porém uma pigmentação também legal. Também multifuncional, ele pode ser usado como sombra, como primer, como blush, como contorno, juntamente com o Dark House e o Mauve Pink, tá? Então, assim, é prático e é fácil, só que tem que cuidar na hora de aplicar, né? Então, para quem gosta de coisa cremosa, para quem gosta de produtos líquidos e que eles espalhem com muito fáceis, espalhe facilmente, que tem cor mais intensa, eu super indico esses aqui também, tá? Eu, particularmente, eu sou mais do pó nessa questão e nessa função, mas tem gosto para tudo, tá? Então, eu super indico. Então, a pessoa ela quer testar, a pessoa ela quer usar. Nossa, hoje mesmo eu vendi um desse aqui, ó, Sweet Honey, porque a minha cliente gostou e ela queria usar e queria testar. Falei, perfeito. Caso ela não goste, a gente tem aí a política de 100% de satisfação, né? Então, primer, a aplicação é fácil, a quantidade também tem que ser bem pequena, tá, gente? Eu nunca. Aqui nessa aula sugerida, tá? A pessoa, ela indica também a usar com os dedos, com a pontinha dos dedos, né? Que é do Rose aplicativo que fez essa montagem dessa aula. Mas eu não, eu indico usar o pincel, principalmente o pincel próprio para isso aqui, ó, que é o pincel de corretivo, tá? Que é o mesmo que aplica a sombra em creme, que ele é super prático. A gente vai usar ele depois para aplicar corretivo aqui numa espinhazinha zona que apareceu em mim. Então, vamos para o duo de sombras, né? A gente tem aí hoje 3 cores disponíveis, que é o Matcha Latte, que ele foi muito usado agora na época da Copa. Inclusive, entrou no meu Liquida, ele fez sucesso absoluto no meu Liquida. Ele, os lápis lápis azul, lápis verde, fez um sucesso incrível. Daí tem o Totally Taupe, que ele é um marrom, e junto com ele tem uma que lembra muito a sombra Espresso, que é a sombra de sobrancelha, né? Que ela é um grafite. Então, ele pode ser oferto, né? Para as clientes também como uma sombra de sobrancelho, essa mais escura, porque ele vai mudando conforme a intensidade do uso, tá? E tem também o Gold Star, que o Gold Star é um dourado bem intenso, né? E juntamente com um branco cintilante. Então, ele faz um equilíbrio aí em todas as tonalidades de pele, tá? Então, aí é para brincar, né? A sombra a gente sempre adota aí e distribui da maneira que a gente mais gosta. E, gente, quem que não tem aí uma paleta de sombras em casa? Por favor. Eu sou clássica, assim, na parte da maquiagem do meu dia a dia. Eu uso ali 2, 3 tonalidades de marrom, eu uso um cinza chumbo para esfumar no canto do olho, eu uso um mais clarinho para iluminar. Então, eu sou bem, assim, básica no dia a dia. Mas com as paletas novas que foram lançadas pela Mary Kay há pouco tempo atrás, eu confesso que de uns tempos para cá, eu me apaixono cada vez mais, né? Que essas duas aqui, ó, uma cor mais quente e essa de cores mais frias. Então, eu sempre tô dando um brilhozinho a mais, sempre tô dando uma intensidade a mais aí na maquiagem. Para quem, como eu, tá maquiada todos os dias, que gosta, né, de fazer essa junção, que até hoje mesmo eu postei um cardzinho ali que é bem bacana, que diz que a gente precisa se vestir para o cargo que a gente deseja ocupar lá na frente, para a gente já se sentir, né? Não pelo cargo, mas a gente já se sentir com milhões na conta, né? Então a gente está aí, já vai estar preparada e profetizando para aquilo que vem. Delineador líquido,
né? Nós temos o pretinho, aqui, ó. Aqui também, para a gente testar. O delineador, ele não tem segredo na hora de aplicar. É como se fosse aí uma criança, né? Que está aprendendo a escrever, está aprendendo a ler. Ela vai ligando os pontinhos somente, né? Então, o delineador, a dica é muito teste. O máximo que você pode fazer é colocar um durex, uma fitinha ali para ir testando e depois tirar certinho. Mas ele tem um aplicador muito fino, muito preciso, muito macio, então ele garante, né, esse traço assim mais preciso. Claro que a mão precisa ela tá leve também. A cobertura dele é muito boa, tá? A duração dele também é bacana, eu gosto muito da duração dele. Então, assim, ele tem uma secagem bem rápida mesmo. E como os produtos da Mary Kay, ele também é clinicamente testado para os olhos, principalmente aí para quem usa lente de contato, né? Para quem tem essa necessidade maior, tá? Então, a dica que eu sempre dou antes de usar ele, também ela é uma dica da própria empresa, é a gente agitar bem ele antes, né? E aqui, ó, na hora da aplicação, a gente vai apoiar um cotovelo, ó, em uma superfície ou apoiar o dedo para que o traço seja mais preciso, né? Para que ele não se mova, não fique trêmulo, para que o traço ele realmente seja em linha reta, tá? Aí, claro, como eu falei, vai muito da prática, né, de cada uma, mas assim, não espere a maquiagem estar pronta para você ir lá e fazer o traço e borrar e ter que tirar tudo no dia de sair, ali. Nos 5 minutos finais, na reta de final para sair de casa, você vai lá fazer um teste de delineado. Não, vai dar errado. Com muita sorte vai dar certo. Então, o delineado ele é a prática, né? Tudo na maquiagem é a prática. Então, quanto mais a gente usa, mais facilidade, mais versatilidade a gente vai ter para escolher aí os melhores produtos para determinado evento ou para o dia a dia. Os lápis para os olhos, nós temos aí a cor preta, né? E nós temos também a cor bege. Então, aqui, ó. O pretinho e o begezinho, né? São as duas cores mais versáteis. A gente vai aprender a usar esse bege aí para disfarçar. É o bigodinho chinês também, que ele é muito prático. Ele é um lápis bem cremoso, tá? Então, assim, ele é, na hora de aplicar, vocês percebem que ele é mais cremoso mesmo. Ele tem uma ponta precisa, então também aceita aí apontador. Você pode estar apontando ele, a pigmentação dele é muito boa, tá? Mas eu sempre gosto de dizer que tudo que é cremoso e tudo que é aquilo que é líquido, ele precisa ser matizado. Por mais que ele tenha uma pigmentação cremosa, assim como a prova d'água, tá? Ele precisa ser matizado sim com o pó. Tudo hoje na vida a gente precisa matizar com o pó. Tudo que é líquido, tudo que é cremoso. Até vou fazer uma observação. Ontem, né, eu fui num evento e tinha uma pessoa que eu conhecia, cheguei, dei oi para ela, tal, e eu percebi que ela estava com um blazer preto e essa parte aqui do casaco dela estava toda manchada de base. Então dá para ver que as pessoas abraçavam ela e tal, só que eram maquiagens que transferiam, né? Então provavelmente não foi feita uma matização na pele, provavelmente a pessoa ela não finalizou a pele, ela simplesmente colocou uma base e foi, tá? Então, assim, a gente percebe, né? Então, como a gente respeita pessoas, nós somos mulheres íntegras, nós somos mulheres, assim, que respeitamos a regra de ouro, que a gente faz pela pessoa aquilo que a gente quer receber, então a gente sabe que também a gente precisa ensinar isso, né? Então, o aprender, ele não ocupa e o ensinar, ele é gratificante. A gente precisa ensinar as nossas clientes, ensinar as nossas amigas, ensinar todo mundo que tudo aquilo que é líquido que a gente aplica no rosto, a gente precisa matizar com pó. E esse é um dos motivos, justamente para não transferir, né? Claro que eu não falei isso para essa pessoa, claro que não era o evento, não era o momento, não era o local, mas ela estava incomodada, né? Ai, meu blazer sujou, ai, alguém me abraçou, né? E tal. E assim, eu falei, eu só dei uma dicasinha, eu falei, tá, o segredinho disso aí e tal, é justamente usar um pó. Mas não falei, tá certo, tá errado, usei isso, não ofereci. Não, não. Tem momento e tem lugar para isso, tá? Então, eu estou apontando isso justamente porque, falando do lápis cremoso, a gente também matiza ele com uma sombra, tá? Então, para quê? Para que a durabilidade dele aumente, para que a pigmentação dele aumente e para que. Vocês já viram aquelas pessoas tipo panda? As pessoas tipo panda, o que que é? Elas passam o lápis de manhã bonitinho para ir trabalhar.
E o que que vai acontecer? Ele pode escorrer, né? Muitas vezes aí a gente vai perceber a pessoa ela tá com uma olheira preta e na verdade é o lápis que escorreu. E geralmente os relatos de muitas pessoas que eu tenho é justamente isso. Ah, eu não uso mais lápis, amo lápis preto, mas não uso lápis porque ele não me dura, ou porque eu vou, quando eu percebo ele já tá metade sem, ou porque ele escorre, né? Então, independente, aí, por mais que a gente sabe que essa linha de play é mais econômica do que a prova d'água, por mais que a gente sabe isso, mas nós temos esses truquezinhos para que ela fique confortável para quem usa também, tá? Então, é o tamanho ideal, ele vai para todo lugar, a duração é longa, principalmente se matizado. A aplicação nem se fala, é super fácil, vocês já vão ver isso, tá? Então, as cores disponíveis, como eu falei, é o mate black e o mate bege, tá? Vou pular um pouquinho aqui, porque são coisas que eu já vou falando no decorrer. O lápis Duo de sobrancelha, maravilhoso. Só que a questão e o questionamento que todo mundo faz, por que que ele tem duas pontas, sendo que a ponta clarinha eu não uso para nada? Quem falou que não usa para nada? Essa cor aqui, ela é a True Brown, tá? É a corzinha mais escura dela. E esse aqui, ó, é o mais clarinho, tá? Ó, deixa eu pegar uma corzinha escura aqui para mostrar para vocês, ó. A esponjinha, ó, a pontinha dele é a mais clarinha, tá? Daí nós temos também a cor mais clara, que é Cool Blonde, para quem tem aquela sobrancelha assim um pouco menos escura, né? Então ele se adapta aí às duas tonalidades, tá? Então esse lado é justamente para fazer o delineado, para marcar o lado mais escuro, e esse lado mais clarinho ele vai servir como corretivo para a gente deixar essa marcação um pouquinho mais precisa, para a gente aprender a esfumar ali e corrigir as imperfeições que às vezes o lápis ele não corrige, tá? A dica de aplicação, depois vocês vão ver na prática, tá? Como a gente vai fazer aí para aplicar. E os batons líquidos maravilhosos, mate, que deixa aquela boca linda, né? Ele é enriquecido aí com manteiga de karité e vitamina E. Então, mesmo ele sendo um batom mate, mesmo ele ficando sequinho no lábio, ele fica confortável, justamente porque ele foi aí desenvolvido para durar o dia todinho, tá? As cores dele são bem intensas. A pigmentação dele é maravilhoso. Depois vocês vão me ajudar a escolher aí que eu tô indecisa, ó. Eu não sei se eu escolho um Break My Heart ou o Desert Sunset. Não sei se eu vou de nudezinho ou se eu vou de um vermelhinho mais intenso. Então hoje eu tô com uma roupa bem básica, assim, com uma cor bem neutra, que é um cinza com branco. Então, inclusive, eu cheguei e tirei a maquiagem para depois vir agora e fazer novamente a maquiagem. Para depois eu tirar novamente a maquiagem, né? Então, assim, é muito rápido, é muito prático para a gente fazer isso. Então, como eu falei, desenvolvido para durar o dia todo, cores intensas, a pigmentação, ela também é forte, né? Uma pigmentação que dura. A cobertura, ela já fica assim, já na primeira aplicação, não é aquela coisa que você tem que ficar no vai e vem, tá? Então, já na primeira vez que você aplica, ele fica aí e você já percebe, né, que ele já tá bom, já só em uma passadinha, tá? Então, como ele tem manteiga de karité e vitamina E, então ele já vai ajudar na hidratação dos teus lábios, tá? Se você tem aí uma rotina semanal que você esfolia os lábios, ele só vai beneficiar mais ainda. E se você não tem, aí, ó, já fica a dica aí, hashtag fica a dica para você esfoliar os teus lábios aí 2 vezes por semana, com o kitzinho lábios de seda, tá? A textura dele é confortável, ele não fica com aquele aspecto craquelado, ele não craquela, ele não fica aquela coisa ressecada no lábio, tá? Então, hoje nós temos ali 12 a 13 cores, porque tem uma das cores que tem disponível. Então, hoje, na verdade, nós temos 12 cores aí. E ele pode combinar com todo tipo de look, que hoje, não tem mais aquela coisa, eu tô de sombra rosa, eu vou ter que passar batom rosa. Eu tô com uma sombra azul, meu batom vai ter que ser assim, tipo, claro, a gente respeita, né? Alguns convenientes, tipo assim, olho tudo, boca nada. Eu tô com olhão preto, eu vou passar o quê no lábio? Uma cor mais nude, né? Algo mais agradável.
eu tô com uma maquiagem equilibrada para o dia a dia, você pode passar qualquer cor de batom, desde um nude até um vermelhão mais intenso, tá? E mais ousado. Pode usar e abusar, ok? Então, com os lábios previamente hidratados, essa aqui é uma dica bem legal, tá? Você vai contornar os lábios, uma parte mais fina do próprio aplicador mesmo. Eu gosto muito, eu uso muito o lápis contorno. Mas como hoje a gente vai focar um pouquinho mais na maquiagem da T-Play, então eu não vou passar com o contorno, eu vou fazer com o próprio batom. Ah, já tive uma ideia. Então, eu vou fazer o contorno mais intenso e depois do centro dele eu vou fazer uma misturinha com degradê, né? Vai ficar bem legal para a gente ver também, tá? Então a gente vai esperar um pouquinho, ele vai secar. Importante é a gente não ficar assim, ó. Por quê? Porque se a gente faz isso, a parte do lábio superior geralmente ele é menor do que o inferior, né? Então a gente faz o quê? A gente pode borrar, né? E fazendo esse processo de esfregar, né? É friccionar que fala. Os lábios, ele acaba não ficando tão uniforme. Então o segredinho é só fazer assim, né? Chique, né? Coisa linda. Logo, logo nós vamos testar, ok? Então, cada rosto é único, a maquiagem ela existe só para destacar a beleza que tem em cada pessoa, a beleza natural. Então, nunca vai ser para esconder. Claro, eu tenho uma espinha. Claro, eu tenho uma olheira. Claro, eu tenho um melasma. Eu tenho algo que eu quero esconder. Perfeito, né? Mas assim, a maquiagem ela é para realçar realmente, para a gente ficar confortável e acender a nossa autoestima aí. Então, a melhor maquiagem é aquela que você se sente confiante usando, nada em excesso e nada em menos, tá? A beleza começa com o cuidado e termina com um sorriso. O sorriso ela é a melhor maquiagem, né? Então vamos lembrar aí, reforçar para que você tenha isso em mente sempre, porque é uma autoridade que você tem, tá? E reforce isso aí para as clientes de vocês. Que a Mary Kay, ela foi eleita pelo quarto ano consecutivo como top 1. Agora a gente está indo já para o quinto ano consecutivo como top 1, através da nossa fonte, a Euromonitor. Vocês podem procurar aí, tá? Como a marca número 1 em venda diretas no mundo em cuidados com a pele e em maquiagem. Então, vocês podem usar e abusar dessa informação, desse selo, para que isso realmente aí te torne uma consultora de excelência. Tem diferença, né, entre vendedor e consultor. O vendedor, ele entrega para o cliente somente aquilo que o cliente quer comprar. O consultor, não. O consultor, ele entende a dor do cliente. Ele ouve, ele testa, né? Ele leva o conhecimento que ele tem para que o cliente realmente fique com algo que vai fazer a diferença para aquilo que ele quer, dentro daquilo que ele precisa. Então, nós realmente acreditamos aí que um batom pode mudar o mundo, né? Essa é uma frase da senhora Mary Kay Ash. Mas por que que ele pode mudar o mundo? Porque ele leva autoestima, ele leva autocuidado, e leva todos os altos que a gente quer, que a gente pode, que a gente merece, né? Então, isso é muito importante para que a gente saiba. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse compactado, né? Dessa aula mais compacta que foi hoje, porque é justamente sobre isso. É justamente sobre o buscar entender, sobre o buscar avaliar cada pele, cada pessoa, cada cliente, cada momento, cada tonalidade. Então, o mais prático hoje é como que eu vou direcionar uma cliente naquilo que ela deve usar, como que eu vou direcionar uma pessoa. O primeiro passo, o que que é? É você avaliar a pele dela, né? Mas como a gente está hoje falando de maquiagem, então o primeiro passo é testar e descobrir a base. Através da cor da base dela, a gente descobre a cor do pó, a gente descobre a cor do contorno, a gente descobre a cor do blush, tudo aquilo que vai favorecer, né? E é também escutar. Escutar muito a nossa cliente para ver o que ela gosta também. A gente tem que trabalhar muito no quê? Naquilo que a nossa cliente gosta também, né? Então, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui e voltar, então, em tamanho cheio para vocês.
para a gente começar aí um passo a passo inicial do básico. O básico bem feito, ele não tem segredo, né? O básico bem feito aí todos os dias é aquilo que nos leva, tá? Então, assim, ó, como eu fiz ali antes a remoção com o demaquilante, eu fiz, lavei o meu rosto, então agora, antes de fazer a maquiagem, eu vou fazer o quê? Eu vou passar só um pouquinho de hidratante no meu rosto, deixa eu acender essa luz para ver se vai ficar melhor. Vai. Passar só um pouquinho de base no meu rosto. Base não, perdão, hidratante. Esse hidratante antioxidante, ele é vida, né, gente? Eu sou suspeita porque eu não fico sem. Por que que eu vou fazer essa hidratação antes de aplicar a maquiagem? Justamente para minha pele não puxar, não chupar os produtos. Hoje, né, a minha pele ela tem um acabamento muito bom, ela tem uma textura muito boa, porque justamente eu uso, eu cuido, né? Mas é uma dica aí, sempre, sempre, sempre antes da maquiagem, a gente primeiro cuida da pele, tá? Independente do processo que a gente tem aí de cuidado. A gente aplica, espera um pouquinho absorver. Eu vou entrar com o primer, tá? Então, o primer, ele sempre vem antes, depois da hidratação e antes da aplicação de um corretivo, de uma base, de alguma outra coisa. Estava falando para vocês antes, ó, apareceu essa espinha abençoada aqui no meu rosto. Gente, sem brincadeira, essa espinha, ela já apareceu, eu tô carregando ela já tem uns 5, 6 dias. E os 3 primeiros dias eu comecei a cutucar. Sabe aquela pessoa que nunca tem espinha na vida? É, sou eu. Aí ela me irritou. Aí eu fui lá, cutuquei, né? Aí eu lembrei, tem o creme secativo da linha Atplay, né? Porque eu indico para todo mundo que tem acne ou que sai com essas acnes esporádicas. Deixa eu até ver se dá para ver. Não, não vai dar para ver. Vai estourar mais ainda, mas tudo bem. Saibam que tem uma espinha aqui, ela tá gigante, tá? Então, assim, aí o que que eu fui, ó? 2 dias usando o secativo da Atplay, ele já deu uma melhora incrível, tá? Então, ó, pouquinho de primer, eu vou aplicar nas bochechinhas, eu vou aplicar aqui, com a mão mesmo, eu posso espalhar, por quê? Eu quero que ele controle a oleosidade dessa zona T, principalmente, e feche os meus poros, tá? Então, quando a gente aplica o primer, a nossa pele ela fica que nem uma bundinha de nenê. Ela fica muito, muito, muito gostosa, sabe? Então dá aquela sensação assim de pele de pêssego mesmo. E é essa a função dele, fechar os poros e justamente preparar a pele aí para receber os outros cuidados, né? Então eu vou pegar aqui o pincel de corretivo, tá? Que é aquele que tem tipo uma linguinha de gato. Hoje eu vou entrar com o Yellow, só para cobrir essa acne, né? Bem pouquinho, ó. Eu uso mesmo o dorso da minha mão. Bem pouquinho mesmo eu uso. E vou só aplicar aqui em cima dela para esconder. Então, quando eu quero camuflar alguma coisa, eu sempre aplico o corretivo antes da base, tá? Então, ó, cuidadosamente, um pouquinho. Claro que eu vou fazer o círculo em torno, né? Com o pincel. O pincel ele tem uma precisão maior, tá, gente? Eu não vou fazer hoje o contorno de olheira, então eu só vou porque eu não tô com olheira hoje. Então, assim, eu só vou usar o restinho que eu tenho para fazer isso aqui, ó, essa camuflagenzinha. Mas tá, eu vou aplicar ele e o acabamento sempre com a esponjinha úmida, tá? Apliquei, eu vou selar aqui, ó, fazer ele intensificar. Então, corretivo, vamos lá, regra do corretivo. Antes da base, para esconder imperfeições, e depois da base, uma tonalidade a menos para iluminar, ok? Claro que, quando for para indicar para sua cliente, a gente vai precisar primeiro saber o quê? A intensidade da olheira, se é arroxeada, se é de cansaço, se ela quer camuflar alguma coisa, o tipo de mancha que ela quer camuflar, porque hoje ali nós temos uma vasta cartela de cores também dentro dos corretivos. Inclusive, temos os corretivos lançamento, né? Que são as bisnaguinhas, que eles vieram substituindo os corretivos líquidos, né? Que são excelentes, estão sendo campeões de venda aí. Então, para quem ainda não sabe, talvez, deixa eu até pegar um corretivo antigo aqui, para que vocês entendam um pouquinho mais. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vou só ver se eu tenho algum aqui. Tem.
Ó, o corretivo antigo, ele vinha com 6 gramas, tá? 6 gramas de produto no frasco. Então, assim, ó, a gente abria ele e aplicava ele com o pincelzinho. Hoje, ele vem em bisnaga, tá? Bisnaguinha, ele foi substituído. Só que ele vem 8 gramas, né? Então, assim, a versatilidade dele qual que é? A gente usa até a última gota e ele tem uma camuflagem um pouco melhor, tá? Ele não é denso que nem o Yellow, que nem esse que eu apliquei aqui, porém ele não é líquido que nem o outro, então ele é um equilíbrio, tá? Sim, nós temos aí, claro, que muitas clientes que eram fiéis aí ao nosso pêssego, principalmente, e aos outros corretivos líquidos da linha, que elas estão testando, estão usando e estão amando, né? Então, assim, só tá botando defeito quem ainda não experimentou. Vão por mim, que é um conselho, tá? Então, aí, ó, apliquei o corretivo, agora eu vou pegar a minha base, né? Claro que aqui eu vou, como eu falei para vocês anteriormente, eu vou precisar fazer a misturinha minha, né, sagrada, porque a base da Art Play, ela não cobre, ela não tem a minha cobertura. Então, ó, eu vou usar aqui, ó, minha mão mesmo, o dorso da minha mão, ó. Tô aplicando um pouco de base aqui mesmo. Gente, eu sou meio descoordenada aqui para usar a câmera assim, sabe? Mas dá tudo certo no final. O importante é vocês estarem aprendendo a sequência, tá? Então, ó, com o pincel de base, eu vou chegar aqui, ó, e vou aplicar dessa forma, ó. Eu vou dar batidinhas, digamos que eu passei ali um pouquinho de contorno, tá? Então, aonde eu apliquei o contorno, eu venho dando batidinhas. Porque se eu puxar o produto, eu tiro o produto de baixo. Aqui eu tenho um espelhinho, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pro lado aqui. Então, ó, se eu puxar, então eu tiro o produto de baixo que eu tinha colocado antes, que seria o contorno, tá? Aqui, claro, onde eu não tenho nada ainda, aí sim eu posso correr com o meu pincel. Aqui onde eu coloquei o corretivo, ó, eu vou dar batidinha somente, para que eu não tire o corretivo e não deixe aí a minha acne evidente novamente, tá? Então, sempre, sempre, sempre eu vou correr aonde eu não tenho corretivo. Na testa também, ó, eu deixo um dedinho só do cabelo, tá? Longe. Quando a gente tem prática, é uma maravilha, né? Até o pincel ele anda sozinho, quando a gente tem um pouquinho de prática, assim. Ó, tudo que sobra no pincel é dinheiro, tá? Tudo que sobra no pincel vocês investiram. Então, ó, vai na orelha, você pode descer aí, ó, pro pescoço, usa tudo que tá no pincel. Buraquinho, buraquinho, pode usar e abusar. Em cima do olho, na pálpebra, tá? Que ele vai te ajudar aí a fixar melhor depois também a maquiagem. Apliquei com o pincel. Mesmo tendo aplicado com o pincel, o que eu vou fazer? O acabamento é todo com a esponjinha. Sempre com batidinhas, batidinhas leves, tá? Batidinha, batidinha, batidinha. Aqui, ó, tem essa parte mais chatinha da maioria das esponjinhas, essa parte ela serve aqui, ó, para essa região do cabelo. Então, aqui a gente arrasta para que não fique pigmentado. Então, por isso que a gente deixa um dedo do cabelo na hora de aplicar, porque depois a gente só vai esfumar essa região aqui, tá? Então, o acabamento, ele fica impecável. Então, esponjinha úmida, sempre úmida. Foi? Beleza. Agora a gente vai pegar aquele contorno mágico, lindo, maravilhoso, que ele é o Desert Sun, que a gente usou lá. A gente vai pegar o pincel aqui, ó, pincel de blush, né, que é o maravilhoso 4 em 1, 5 em 1, 20 em 1, que eu amo, sou apaixonada por ele. A gente vai entrar aqui, ó, com a cor mais intensa, ó, mais escura, tá? Sempre gosto de bater, limpar um pouquinho o pincel antes, e a gente vai vir aqui, ó, nessa região aqui, ó. Pega aqui da pontinha da orelha, em direção entre meio o nariz e a boca, tá? A gente vai fazer essa junção aqui, ó, para fazer a aplicação disso, ok? Mas antes de selar, como eu tô com a base líquida ainda, vocês lembram que eu falei anteriormente sobre o lápis bege? Que eu ia ensinar vocês a camuflar as linhazinhas do bigodinho chinês? Então, a gente tá com o líquido no rosto, aí a gente vai fazer o quê? Vai aproveitar para usar o cremoso também. Então, aqui na minha linhazinha, ó, eu vou entrar com o pincel bege e vou fazer só no
mesmo vãozinho da linha. Vou pegar com a minha esponjinha e vou dar leves batidinhas, ó, gente. Tá? Ela vai dar uma disfarçada assim, ó, incrível. A própria linha ela já vai sumindo automaticamente. Isso antes do contorno, antes do blush, né? Então ele dá uma melhora incrível. Patrícia, eu posso aplicar aqui também? Pode. Tudo quanto é linhazinha, ó, tu pode camuflar com esse begezinho. Então ele dá aquela cobertura e não deixa a tua linhazinha que é mais intensa, tua ruga, né? O teu bigodinho chinês mais intenso. Então essa é uma dica aí que ninguém vai te ensinar, mas eu te ensino, porque eu sou boazinha. Então, voltando aqui, ó, entre meio, né? Pega da ponta da orelha, entre meio o nariz e a boca, a gente vai começar a dar batidinhas com aquele produtinho que a gente colocou ali. Então, deixa assim, ó, uma média de 2 dedos longe, tá? E nunca comece aqui pelo meio do rosto. Então, comece aplicando e dando batidinha aqui de cima. Porque se você começar pelo meio, às vezes você pode se embananar na hora de esfumar isso aqui, e daí ele fica aquele bolachão, sabe? Então, vamos começar daqui, ó. Tem um ossinho aqui que ele se chama ossinho zigomático. É em cima dele que a gente vai começar a brincar, tá? Ó, batidinhas, batidinhas. A gente vai fazer um leve contorno aqui, ó, tá? Eu vou deixar ele mais intenso, por quê? Para vocês conseguirem ver, ó. Você pode subir um pouquinho na têmpora e fazer esse contorno aqui, ó, para dar essa profundidade no rosto. Ó, vocês podem ver que eu chego até aqui e paro. Eu não venho para cá e também não venho para baixo. Então, eu tô querendo fazer um lifting no meu rosto e não deixar o meu rosto arredondado, tá? Do outro lado, ó, a gente faz o mesmo processo. Sempre aqui, ó, no ossinho zigomático, vem da têmpora. Eu acho que vocês conseguem ver mais desse lado do que desse aqui, né? Bom, é a câmera que a gente tem hoje, é essa aqui, tá, gente? Então, é ela que nós vamos usar. Daqui a pouco eu tento conectar o celular para vocês verem a finalização, tá? Então, foi. Sempre dou uma limpadinha no pincel. Lembra que eu falei lá que ele é bem versátil? Então, ó, limpei, limpei, limpei o pincel. Limpei, 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 limpei o pincel. Pronto, o meu contorno, ele tá feito. Com o mesmo pincel, eu vou aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, pegar uma quantidade assim desse produto e vou encaixar ele no meu olho, gente. Eu vou só encaixar e rebolar ele no meu olho, tá? Por quê? Porque eu quero algo versátil. Então, eu vou encaixar ele e vou fazer só isso aqui no meu olho. Então, ele já vai me dar, olha a diferença de um olho para o outro. Ele já vai me dar essa profundidade no olho, tá? Falávamos do marrom antes, né? Justamente ele vai dar essa profundidade no olho. A mesma coisa eu faço aqui. Posso deixar ele só assim? Posso. Mas eu também posso brincar depois com ele. Posso fazer um pontinho de luz, posso fazer um cantinho mais escurecido. E tá tudo certo também, tá? A gente só cuida para não subir muito, tá? A gente só cuida para não subir muito da pálpebra, nem dessa e nem dessa daqui, tá? Então, a gente cuida para não subir muito desse ossinho que nós temos aqui no nosso olho. Esfumei, esfumei. Ok. A gente já aplicou um contorno, a gente já aplicou aí uma sombra, né? Que é o mesmo pó bronzeador. A gente falava de versatilidade, a gente fez tudo isso, ok? Agora a gente vai pegar o blush. Eu vou pegar essa partezinha mais clarinha dele aqui, ó, esse rosa mais clarinho dele aqui, ó. O mesmo pincel, só limpei ele. Agora eu vou carimbar bem no meio desse pincel. Ó, bem no rosinha. Assopro ele, dou uma batidinha, tá? E vou fazer aqui, ó. Sabe aquele sorrisinho que você dá para as pessoas assim, que fica aquela maçãzinha bonitinha aqui, ó? Então eu vou chegar aqui, ó, e vou carimbar aqui, ó, na maçãzinha. E vou subir, fazer o mesmo processo que eu estava fazendo aqui do contorno. Então, ó, aqui no rosinha e subo. Hoje eu estou usando um rosinha, tá? Que a gente está usando esse blush da Play. Então, gente, ele já me dá uma vida no rosto, tá? Aqui é justamente para dar esse arzinho de saudável no rosto, tá?
A mesma coisa eu faço do outro lado. Assopro ele, dou uma batidinha, enfim. Maçãzinha do rosto, batidinha sempre, tá? E vou subindo, subindo, subindo. Quero passar um blushzinho rosa no olho para dar essa intensidade de sombra? Quero usar uma sombra? Fica à vontade, fica a teu critério, aquilo que você quer fazer, aquilo que você achar melhor fazer, tá? Então, aqui, ó, vou pegar essa sombra um pouquinho mais escura agora do que essa rosinha que eu fiz. E vou aplicar bem no centro do meu olho, para me dar um arzinho de rosadinho nesse olho aqui. Gostei do marrom, mas eu quero algo mais tchan. Beleza, vamos com rosinha, tá? Então, eu já apliquei o blush, já a mesma cor de blush, já fui nos olhos e tá tudo certo para isso. Agora, eu quero pegar o meu pincel de blush novamente, limpo ele, tá? Sempre limpo ele, num paninho, num lencinho. E agora eu vou usar esse outro lado dele aqui com o iluminador. Lembra que a gente tinha o bronzer? Que de um lado ele é o contorno com bronzeador e do outro ele é o iluminador. Vocês não estão conseguindo ver o brilho, né? Minha luz está estourando mesmo. Mas é por causa do meu fundo. É por causa do preto. Gente, eu prometo que na próxima eu vou pegar um banner diferenciado. Então, eu uso aqui, ó. Pego essa partezinha aqui, ó. E aplico aqui, ó. Na pontinha do nariz. Aplico aqui na minha têmpora o iluminador, ó. Aqui, ó. Então, o que que acontece quando a gente faz esse processo aqui? Aqui eu sei que eu tenho o contorno, o blush, o iluminador, eu tenho essas camadas, só que eu não sei aonde começa um e aonde termina o outro, tá? Então, eu não sei aonde que começa um e onde termina. Por quê? Porque eu sei que foi bem trabalhado, a gente construiu essas camadas, tá? Então, eu pego o mesmo pincel de blush com o iluminador e venho aqui, ó. Dar esse pontinho de luz aqui e também aqui. Para dar essa iluminada no meu olho, tá? Com o mesmo produto, fazendo essa versatilidade. Claro que se eu tivesse pego, digamos, esse produto aqui, que é 4 em 1, seria até bem mais fácil a gente trabalhar, tá? Então, assim, é tudo para dar esse ar de naturalidade mesmo. Agora eu vou pegar aquele lápis, que é o lápis de sobrancelha, que todo mundo questiona porque tem duas pontas, né? E vou vir aqui, gente, ó. Então, eu vou só seguir o meu pelo, tá? O pelo da sobrancelha. Vou pigmentá-lo um pouquinho mais, tá? Para quem tem falhas, principalmente, ele é muito bom. E só vou seguir mesmo o arqueado. Ó, olha a diferença que já dá, né? Por essa pequena aplicação já que eu fiz. Então, assim, é prática, né? Toda a prática. Isso que eu vou confessar, no meu dia a dia eu uso sombra. Eu uso sombra, uso a máscara de cílios incolor, depois para dar aquele efeitozinho brow lamination, tá? Mas a gente está testando aqui os produtos da Play e eu sempre gosto de aplicar, ensinar com os produtos mesmo, tá? Ó, a gente mede e faz com que ela fique perfeitinha, assim, ó. Aí, aonde que entra o outro lado do lápis? A parte branquinha, eu vou chegar aqui embaixo, ó. Eu vou fazer só o contorno. Na parte de cima, não precisa deixar muito pigmentado, tá, gente? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E venho com a minha esponjinha, para que ele não fique evidente, mas que fique esse esfumado e o acabamento fique impecável, tá? Então, para isso que ele serve, é justamente para fazer, ele vai servir como uma correção. Ele não vai ficar aquela marcação da Nike, tá? Se bem que tem gente que gosta da marcação da Nike, tá tudo bem. Cada um usa aquilo que se adapta, tá? Para isso não existe uma regra, não, gente. E a gente só esfuma para que ele fique super bem adaptado, tá? Nossa, eu já tô me sentindo poderosa já, só com uma meia make pronta. Agora a gente vai pro lápis preto de olhos, tá? Quem gosta de aplicar na linha d'água, aplica na linha d'água sem problema nenhum, ok?
Deixa eu já deixar separado aqui esse lápis. Vou deixar separado o pincel lápis também, tá? Que é esse que tem essa pontinha, é um pincelzinho de esfumar, que ele tem essa pontinha aqui, ó, mais quadradinha. Só tomar uma água. Eu falo, né? Vocês também são que nem eu, vocês também adoram uma água com gás? Eu evito usar, né? Eu evito tomar ela demais, porque tem bastante sódio, né? Mas eu amo uma água com gás, eu confesso. Então vamos lá. A gente pega esse aqui. A gente vai fazer o quê? A abertura aqui do olho, ó. Vou fazer aqui no meu espelho, tá, gente? Vocês seguem, ó. Então eu pego, cadê minha esponjinha? Como aqui eu tô com produtos líquidos ainda, tá? Ó, então eu abro e vou fazer aqui, ó. Um pouquinho na linha d'água. E eu também puxo um pouquinho para fora, tipo como se eu fosse dar uma borradinha, tá? Ele já fica bonito, ele já fica pigmentado, tá? Mas para que a gente faça essa durabilidade, lembra que eu falei lá anteriormente que tudo que é líquido precisa ser matizado? Então, eu vou pegar uma sombra, qualquer sombra, tá? Uma sombra marronzinha, ou pó mesmo de contorno, ou até a rosadinha, se eu quiser, para dar uma cor. E vou vir aqui, ó, não dentro da linha d'água, gente, embaixo, tá? Só na parte de baixo, ó. E eu vou esfumar isso para que ele dê essa abertura no meu olho. Olha a diferença. Eu sei que para vocês deve estar mais difícil, né? Por causa do foco da. Eu estou usando a câmera do notebook mesmo. Então, eu vou providenciar uma outra câmera para a próxima aula ser um pouquinho mais nítida para vocês. Mas o importante é você estar seguindo e conseguir acompanhar, tá? É assim, ó. Vocês já percebem de longe até, ó, esse olho, né? Ele tá bem diferente desse da abertura desse olho aqui. E no final a gente sempre pode puxar aqui, ó, um pouquinho, ó, para dar aquele efeito de meio que gatinho feito com sombra, sabe? Então a gente já percebe. Olha, olha, parece que a pessoa ela veio com defeito, né? Já pensou sair na rua assim, gente? Não, né? Não dá certo. Agora eu vou fazer o outro olho. Lembrando sempre que tudo que é líquido precisa ser matizado. Lembra sempre de fechar, tá? Bem fechadinho quando vocês terminam de usar essas coisas para elas não secarem, tá? Para não ter o perigo de vocês perderem produto. Ó, venho aqui, espumo. Nunca dentro do olho, tá? Nunca põe pozinho dentro do olho, não. É só da linha para fora, tá? E aqui, vou dar aquela puxadinha para ficar aquele efeito gatinho mesmo. Ó. Ai, gente, tô me sentindo. Tô me achando, né? Tô me achando. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho aqui que eu quero fazer. Vocês estão com tempo, né? Tranquilos. É rapidinho. Uhum. Recording in progress. Eu só entrei, gente. Quero fazer diferente, que eu autorizei eu aqui, para vocês conseguirem ver diferente do que vocês estão vendo por aqui, tá? Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui, ó. Eu quero que vocês vejam o acabamento que ficou, o contorno com o blush
E ainda falta bastante coisa, né? Mas é para vocês entenderem como que é essa versatilidade dos produtos, tá? Voltei. É só porque a câmera é melhor para vocês verem esse acabamento como ficou. E deu certo. Vamos lá. Lembrem que eu falei, né, para matizar os produtinhos. Então, hoje eu vou pegar o quê? Nosso pincel de pó. Aqui eu tô com o pó translúcido, tá? Eu já abri ele, ó, vou pôr um pouquinho ele na tampa. O pó translúcido ele serve para absorver e para matizar a pele, ó. Então eu vou pôr ele um pouquinho mais em excesso. Aqui, ó, onde eu coloquei já o contorno, o blush, o iluminador. Então eu já matizei, ele não precisa mais ter o pó ali. Então aqui aonde eu não tinha ainda passado, principalmente aqui, ó, nessa região que eu vou mostrar para vocês, eu vou passar minha esponjinha novamente embaixo dos olhos aqui. Geralmente, quando a gente usa corretivo e base nessa região, ela forma aquelas linhazinhas, né? Então, a gente vem aqui, ó, ou com a esponjinha úmida mesmo, ó, ou com uma esponjinha retangular, e a gente aplica o pó para não ficar aquele vãozinho, sabe? Para a gente dar um acabamento de excelência um pouco melhor ainda. Então, com o pó aplicado, a gente espera ali uns 30 segundos, 20 segundos, para que a pele absorva. Tem peles que são mais oleosas, que vai acontecer o quê? Ele vai chupar todo o produto e você vai precisar reaplicar várias vezes durante o dia, tá? Isso aí vai depender muito da qualidade da pele de cada pessoa. Enquanto ela não tá num tratamento ali de cuidados com a pele, a gente vai ter que ir equilibrando. Aí depois, ó, com a mão assim, ó, quanto mais na ponta do pincel você pegar, mais leve você vai ficar, ó. Aí a gente só vai varrer aonde tá o pó para tirar o excesso, tá? O meu sempre tem excesso, porque a minha pele, como é uma pele normal, raramente ela tá mista, então assim, eu matizo para dar o acabamento na maquiagem mesmo, tá? Mas não que eu teria essa necessidade de excesso de coisas. Ok? Agora, claro que eu vou pegar uma máscara de cílios, né? Lançamento. Maravilhosa. A Great. E vamos lá. Todo mundo faz boca de peixe, né? Quando vai passar a máscara de cílios, né? Então, aqui, ó. Um segredinho, ó. A gente faz o zigue-zague de baixo para cima. Hoje eu vou passar uma camada bem leve, tá, gente? Só para equilibrar a maquiagem. Ela não é da linha Play, a linha Play ela não tem máscara de cílios, tá? Mas essa aqui é uma das econômicas que você pode, inclusive, sugerir para suas clientes. Antes eu sempre cuidava, hoje eu cuido bastante, né? Mas antigamente eu também passava assim, ó. É automático, todo mundo abria a boca, né? Para passar uma máscara de cílios. E tá tudo certo. Ah, Patrícia, eu não tenho prática, não sei ensinar. Como que eu ensino mais fácil meus clientes que têm essa dificuldade? Você faz assim, você pede para tua cliente encaixar o pincel e fechar o olho, empurrando, ó, o pincel para baixo. Essas máscaras de cílios você pode aplicar uma, duas, três vezes, tá? Sem problema nenhum, elas aceitam camadas. Essa aqui ela é resistente à água, mas nós temos aí também a Great, que foi um lançamento, que ela também é à prova d'água, tá? Então tá tudo certo também. Lembra que eu falei do joguinho de batons para a gente finalizar? Então eu vou estar brincando aí com duas cores diferentes. Eu vou estar fazendo um contorno com a cor mais escura. Então, ó, para aplicar, na hora de aplicar, eu sempre faço um X primeiro no lábio, ó. Porque esse X, ele vai me dar um norte de como que eu vou aplicar o restante. Sempre seguro com o dedinho aqui, ó. Limpei bem, tá? O excesso ali da pontinha. E esse aqui, ele vai me dar a base do contorno. Como eu tenho um lábio, assim, que ele não é nem grande, nem é pequeno, então, assim, eu aplico bem em cima da linha. Mas se eu quiser expandir o meu lábio, aí a gente vai entrar com
lápis de contorno de lábio mesmo, tá? Aí a gente sempre sai na linha de fora, mas daí isso aí é para uma outra aula, né? Com uma linha completa daí, ok? Eu tenho uma falhazinha aqui no meu lábio, que eu caí uma vez quando eu era pequena e bati o lábio no tanque, era aqueles tanque de cimento ainda, sabe? Então eu tenho uma falhazinha aqui, ó. Às vezes, não é sempre, ó, venho com um cotonetezinho, ou também na falha a gente pode fazer alguma correção com o pincel de corretivo e com a própria base mesmo, tá? Então eu fiz o contorno com o batom mais escuro, agora eu tô vindo com mais clarinho, ó. Ó, vou passar só em cima e vou passar só em cima e vou fazer aqui, ó. A correção dele, tá? Eu dei uma borradinha aqui, mas é até bom, porque eu gosto de ensinar na prática, tá? Eu dei uma borradinha aqui embaixo, ó, que eu fui tirar com o cotonete, eu não vi que o cotonete estava sujinho ainda, tá? Então, ó, eu pego só a pontinha da base com o pincelzinho de corretivo, ó, e venho aqui, ó, pro mesmo lado. Eu nunca vou e volto com o pincel. Pro mesmo lado, até ele fazer essa cobertura que ele tem que fazer. Gente, é isso. É uma maquiagem simples, básica, leve, fácil, prática, produtos do Festival da Play, produtos todos, a maioria deles estão na promoção, tá? Claro que ali eu complementei com os acessórios, complementei aí com um primer, com uma máscara de cílios, que é uma maquiagem, aquilo que uma maquiagem pede, comporta. Claro que depois, se a pessoa quiser transformar nisso em algo a mais, ela também pode fazer, tá? Mas por enquanto é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem aí no decorrer, vocês podem estar falando comigo também. É, eu estou aqui justamente para isso, para ensiná-las tanto no online, para quem vai assistir gravado, para quem está aqui, enfim. E para que vocês tenham aí essa base, né? Que a maquiagem nada mais é do que prática. Tudo na vida é prática, né? Então, se a gente for fazer, ou não deixar de fazer, né? Se a gente for deixar de fazer porque a gente não sabe, é mais fácil, é mais cômodo, mas também o aprender a se cuidar, ele é gratificante, porque a gente também consegue cuidar de outras pessoas. Beijo para vocês.